eu comecei a achar que eu estava ficando menos inteligente. E o problema não era falta de estudo, era excesso de tela. Quanto mais eu consumia, pior eu me sentia. Olá, pessoal, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Agradeço pelos primeiros inscritos. Curta esse vídeo para que ele possa aparecer mais vezes para você e também para outras pessoas. Por muito tempo da minha vida eu estive viciada em redes sociais, isso porque desde cedo eu sempre tive um contato muito próximo com a internet. Num vídeo anterior eu até já contei um pouco sobre como, desde a época do Orkut, do Facebook, eu já estava ali. Eu achava que a internet era algo muito simples, acessível, e né, tem sido cada vez mais. Só que ao mesmo tempo eu acabava buscando na internet o que faltava na minha vida. Acontece que eu trabalho com internet, com produção de conteúdo, eu sou social media, e aí de um tempo para cá eu tinha muito a desculpa de que eu estava entrando na minha rede social, no meu Instagram, para buscar referência para algum trabalho. Eu entrava ali com esse objetivo, com essa intenção, mas passavam-se horas e horas e horas e eu já não estava mais focada no meu trabalho. A realidade é que eu já estava fazendo outras coisas ali, rolando o feed do Instagram por horas, vídeos engraçadinhos, vídeos que me prendiam a atenção e que, por eles serem curtos, muitas vezes a gente pensa que, não vai levar tanto tempo assim. Mas aí um vídeo não leva tanto tempo, mas acontece que a dopamina barata te faz querer ver mais e mais e mais e você não tem mais noção da hora. Eu queria entender assuntos profundos a partir de vídeos curtos. Muito do conteúdo que eu tinha acesso, eu achava que já estava bom para mim. Ou às vezes eu queria entender alguma coisa que estava acontecendo e ao invés de buscar ler uma notícia, abrir um portal de notícias e ler a respeito daquilo, ou buscar um conteúdo mais aprofundado, como assistir um documentário, assistir um vídeo mais longo no YouTube, eu simplesmente ia buscar no meu Instagram algo sobre aquele acontecimento. Por muitas vezes eu me comparava com influenciadores, com pessoas que costumam gravar vídeos com uma certa recorrência, e eu achava incrível como eles têm a capacidade de, em menos de 3 minutos, em 1 minuto, falarem sobre alguma coisa, sobre algum assunto com uma certa profundidade, ou o que eu achava ser profundidade, que na verdade é um tanto quanto superficial. E esquecendo que tudo aquilo que a gente apresenta na rede social, na verdade, é um recorte. Muito do conteúdo que você consome, na verdade, todo o conteúdo que você consome aqui na internet, ele está recortado ali, até mesmo a fala de uma pessoa, ela está acelerada, ela não é no tempo comum de uma conversa real com alguém, as pessoas não têm mais paciência para ouvir uma conversa real, que tem respiros, que tem pausas e tudo mais. Com o tempo, eu acabei me comparando com outras pessoas na internet, fossem conhecidos, fossem influenciadores, ou até mesmo pessoas bem distantes da minha realidade, pessoas famosas, enfim, que muitas vezes apresentam uma rotina perfeita, que apresentam uma carreira fenomenal, apresentam bens materiais e tudo mais, este é um vídeo que traz um pouco da minha vulnerabilidade aqui no canal. Mas essa é a realidade. Muitas vezes eu me comparava com realidades de outras pessoas, desconsiderando o contexto de vida daquela pessoa e de eu mesma. E isso é muito prejudicial, gente, porque a comparação constante te gera uma ansiedade, faz com que você deixe de focar na sua própria vida, deixe de focar no presente, deixe de focar nas coisas que te fazem bem e que estão de acordo com o seu contexto de vida. Mas essa é a lógica da plataforma. Eu não vou falar de uma específica, na verdade, de várias redes sociais atualmente, é que te entregue tudo muito fácil, muito rápido, muito simples, de modo que as pessoas esqueceram como que é a vida real, que se você para conversar com alguém, essa pessoa faz pausas entre as frases, ela respira. Uma conversa que você tem com alguém, que às vezes num áudio do WhatsApp você acha que 1 minuto é um áudio muito longo, na vida real, as conversas são mais que 1 minuto, gente. Então, a gente tem que normalizar isso. A rede social traz apenas um fragmento do que é a vida real. E quando você
se acostuma com a lógica de qualquer que seja a plataforma, você esquece de como viver a sua própria vida. Aquilo que acontece na sua vida, você acha que não tem mais tanta importância, tanta relevância, quanto os grandes acontecimentos que você vê na sua rede social. Ano passado, eu tive contato com a expressão brain rot, que ficou muito em voga em 2025, que eu senti que foi realmente o que aconteceu comigo. Eu senti que o meu cérebro estava apodrecendo, que eu não me sentia mais tão inteligente quanto antes, que a minha vida não tinha mais a relevância quanto a das outras pessoas. Essa expressão, brain rot, ela é usada de maneira informal para descrever o uso excessivo das telas e de consumo de conteúdo rápido, raso e repetitivo. Muitas vezes a gente consome aqueles videozinhos curtos que têm um humor muito simples e um apenas não vai nos satisfazer. A gente pensa, ah, não, é bem rapidinho, vou assistir mais e mais e mais e mais. E aí você fica rolando a sua tela por horas ali, até que você não tem mais noção de que você passou 5, 7 horas na frente do seu celular. Isso tudo gera também uma perda da concentração. Eu percebi que eu já não tinha tanta atenção naquilo que eu estava fazendo. Eu não conseguia, por exemplo, ir para um local, assistir uma palestra por mais de uma hora e ter atenção naquela palestra. Eu tinha que pegar o meu celular para ver a hora, para ver se tinha alguma mensagem ou algo assim. Eu não conseguia ir no cinema sem olhar o celular. Assistir um filme sem que o celular estivesse sempre ali presente. Ler um livro era muito difícil para mim, porque eu lia uma, duas, 5 páginas, eu já queria parar para ver o celular. Eu não conseguia ter atenção plena naquilo que eu estava fazendo. Eu estava acostumada em obter muita informação sem que o meu cérebro conseguisse processar essas informações. Eu vejo que isso, infelizmente, é a tendência do nosso mundo atual. Mas a gente não precisa seguir essa lógica das plataformas. A gente pode é possível construir uma rotina criativa sem que você seja tão dependente do seu celular hoje em dia. É possível você deixar essa dopamina barata e passe a se preencher de coisas que realmente vão ser significativas para você. A dopamina, gente, não é algo ruim. Na verdade, ela é um neurotransmissor do nosso cérebro que ela é muito proveitosa, ela ajuda a gente a aprender as coisas. A dopamina é como um sistema de recompensa do nosso cérebro que nos ajuda a ter motivação para cumprir algumas tarefas. Contudo, a dopamina barata, na verdade, é o excesso de dopamina. Tudo em excesso faz mal, né, gente? Até a água em excesso pode fazer mal. Quando você se acostuma a ter sempre estímulos rápidos, a ter uma produtividade excessiva que não te gera profundidade em nada, às vezes consome muito conteúdo, mas não consegue reter aquele conteúdo que você está consumindo, isso acaba sendo prejudicial para você. E, como eu já falei anteriormente, gera consequências. Eu tenho ansiedade, então isso atiçou ainda mais, aguçou a minha ansiedade, me fez ter uma autocrítica muito exagerada com tudo que eu estava fazendo. Parece que tudo aquilo que eu fazia não estava bom, não tinha foco para fazer as minhas atividades diárias, até as coisas mínimas pareciam muito difíceis e acabava gerando uma certa procrastinação. E eu tinha muito a sensação de atraso. Eu sentia que todo mundo estava desenvolvendo alguma coisa e eu não. Parecia que para mim era sempre algo travado. Mas agora eu estou superando isso e aprendendo, e eu quero passar para vocês um pouco do que eu estou vivenciando, do que tem funcionado para mim nesses últimos dias. Decisões cotidianas que eu estou tomando para que o tempo de tela não seja mais um problema na minha vida. A primeira coisa é você proteger o início e o final do seu dia. Hoje você já pode aplicar isso aqui. Coloca o seu celular distante de você 1 hora antes de você ir para a cama dormir. 1 hora, 30 minutos. Tenta fazer isso antes de você dormir, ficar longe do seu celular, porque isso vai ajudar muito na saúde do seu sono. Como eu já falei para vocês, eu tenho ansiedade, então eu tenho alguns problemas com insônia, e eu percebi que boa parte disso vinha do uso excessivo de tela. Então, quando eu fico um tempo sem mexer no celular até cair no sono, isso me ajuda muito. Eu tenho tido muito menos insônia por conta disso e eu recomendo a quem quer que seja, uma coisa que eu substituo antes de dormir é ler algum livro.
Então, ler umas 10 páginas antes de dormir, ler por uns 10 minutos antes de dormir, isso ajuda bastante porque você não vai estar em contato com uma tela, você vai estar ali com um material físico que você vai ter uma certa concentração e também vai te dar um soninho, né? E durante a manhã, eu acho que é o período assim mais importante do dia. Assim que acordar, não pegue o seu celular. Por isso que eu já falei, coloque ele em outro cômodo e bem distante da sua cama, para que quando você acordar, você faça alguma outra coisa que não rolar o feed do Instagram. Mas também tem a questão de que a gente usa, às vezes, o despertador do celular para poder acordar de manhã, né? Coloca o seu celular em outro cômodo mesmo, com o despertador um pouco mais alto, para que quando você ouvir, você levante e vá até o outro cômodo para desligar. Ou então você também pode usar um relógio comum, como esses aqui, ó, que você encontra facilmente na Shopee, no Mercado Livre, e você pode usar como um despertador, você pode colocar o alarme aqui. E assim que você acordar, ao invés de pegar o celular, substitui por alguma outra atividade que vai levar o mesmo tempo. Eu costumo fazer o meu momento de devocional assim que eu acordo. Tem sido um momento muito bom, porque eu já leio ali algumas páginas da Bíblia, eu sinto que me faz bem, espiritualmente falando e mentalmente também. Mas você pode fazer um momento de skincare logo assim que você acorda, tomar um banho relaxante. É muito bom também fazer esse tipo de atividade que vai substituir o tempo que você estaria já de cara no celular. Reduza estímulos invisíveis. Uma coisa que tem me ajudado muito, mas isso eu já tenho feito há bastante tempo, é desativar todas as notificações do meu celular, de todos os aplicativos possíveis. Porque quando você mexe no seu celular, seja para ver a hora e já vê ali uma notificação, isso é um gatilho para dopamina barata. Então, o que eu sugiro é que você consulte as configurações do seu celular, seja Android, seja iPhone, e desative todas elas para que você não tenha esse estímulo constante. Outra coisa que eu tenho feito bastante é deslogar dos aplicativos, das redes sociais. Isso tem feito muito bem, porque, por exemplo, no Facebook, no Instagram, toda vez que eu quero entrar, eu tenho que colocar a senha para poder entrar. Isso é algo pequeno, mas ao mesmo tempo eu acho que faz com que a minha mente tenha um leve trabalho até que eu consiga, de fato, acessar a minha rede social, seja ela o TikTok, o Instagram, o Facebook. Isso tem me ajudado bastante. Outra coisa que você também pode fazer é colocar um tempo limite para cada aplicativo que você usa. Então, por exemplo, você pode utilizar aí as configurações do seu celular e colocar 1 hora, 2 horas para o Instagram por dia. Ou então 1 hora, você pode colocar o tempo que você quiser, 15 minutos por dia, 10 minutos por dia de Instagram, e o seu próprio celular ele vai te avisar quando faltar pouquíssimo tempo para dar ali o tempo de uso daquele aplicativo no dia. Eu recomendo muito que você faça isso, tem me ajudado muito a ficar alerta de quando eu já estou ultrapassando o meu limite. Outra questão é você trocar o estímulo por presença. Lembra que eu falei sobre assistir um filme e não conseguir me concentrar no filme sem que esteja com o celular na mão? Isso não é saudável, gente. Vamos tentar substituir isso por ter um momento de atenção plena naquilo que você está assistindo. Vá no cinema, é muito bom também você sair um pouco, ir num ambiente que é específico para você assistir o filme e deixar o seu celular ali no modo avião, como é sugerido. Eu não sei se você tem esse hábito, mas eu tinha muito de comer enquanto eu mexia em alguma rede social. E aí eu ficava principalmente scrollando ali o feed do Instagram, enquanto eu comia. Acabava que eu não tinha atenção na refeição que eu estava fazendo. Eu não tinha atenção aos ingredientes ali da minha refeição, não conseguia fazer uma boa mastigação e isso acabava também sendo prejudicial. Tem uma coisa excelente que você pode fazer é ter atenção nas suas refeições, comer sem olhar o celular. Esse aqui eu já falei um pouco num outro vídeo aqui que eu falo sobre o hábito de ler, mas também é uma dica excelente para você substituir o seu tempo de tela. É você ler um livro com um cronômetro. Então coloca ali mais ou menos uns 30 minutos ou tempo de tela, esse é um desafio que eu já fiz até. Substitui, você fica às vezes 5 horas no seu Instagram diariamente. Vamos supor, né, que é isso, mais ou menos, eu espero que não.
eu espero. Você pode, no sábado ou no domingo, que você geralmente tem mais tempo, pegar esse tempo e pegar para ler um livro durante esse tempo. É até divertido, sabe? E no dia a dia, você também pode substituir. Então, às vezes você tá ali, terminou uma tarefa um pouco estressante e você quer, sentiu vontade de pegar o celular, pega um livro e fica ali uns 5 minutinhos numa página, ou 2 ou 3, não sei qual que é o seu ritmo, mas eu acho que isso é muito mais proveitoso para você, isso vai fazer com que o seu cérebro trabalhe melhor do que se você ficar simplesmente diante de uma tela. Um hábito muito bacana para você cultivar é caminhar sem o seu celular. Eu gosto muito de fazer isso. Eu sei que muitas pessoas já têm o hábito de fazer exercício físico, mas quando a gente se exercita, geralmente a gente escuta alguma música enquanto está fazendo exercício, ou quando faz corrida, faz caminhada, enfim. Mas o melhor mesmo é que você tente fazer essa atividade sem ter música, sem estar com seu celular. É muito bom você cultivar esse hábito, porque enquanto você caminha, você vai pensando, você vai meditando, às vezes até fazendo alguma oração. Eu sou uma pessoa que faço orações, eu converso com Deus enquanto eu caminho e admiro também as coisas, observo o ambiente ao meu redor. Isso me faz muito mais conectada com o momento presente. E essas atividades que a gente faz fora da tela, elas são muito boas para a gente ter uma noção da nossa própria realidade, a entender que as coisas têm um tempo próprio, muito diferente daquilo que a gente vê na tela do nosso celular. Muitas vezes você vai ficar entediado, só tem que isso é comum da vida. Todo mundo fica entediado, isso é normal e isso é natural. Ficar diante da tela muito tempo fez a gente esquecer disso. Tem uma coisa fundamental que tem me ajudado a lidar não só com esse vício em telas, mas também no vício em consumo, em compras, que infelizmente também é uma questão que eu estou tratando, foi tirar os aplicativos de compra do meu celular. Todos eles. Atualmente eu tenho mais de um dispositivo e aí os aplicativos que eu geralmente uso para fazer alguma compra, eu coloco num dispositivo que eu uso bem menos. Então, todas as vezes que eu penso em comprar alguma coisa especificamente, eu recorro a esse outro dispositivo, faço a compra e deixo para lá e não fico em contato constante ali com aquilo que eu estou comprando, com o aplicativo de compra no caso, né? Não era muito saudável para mim ter esses aplicativos de compra no meu celular usual, porque eu entrava e aí acabava que eu não tinha um desejo de compra muito aparente, eu não tinha algo que eu precisava comprar naquele momento, mas por ficar muito tempo ali passando os produtos, eu acabava criando desejos em mim, comprando coisas que muitas vezes eu não precisava, gastando meu dinheiro, enfim. Se vocês quiserem, eu posso até trazer um vídeo aqui no canal falando um pouco melhor sobre essa questão do consumismo. Se você não tem um outro dispositivo, eu oriento muito que você deslogue dos seus aplicativos para que o seu cérebro ele tenha um trabalhinho quando você quiser passar muito tempo ali naquele aplicativo. E você já vá intencionado a fazer uma compra, a fazer alguma coisa, ao invés de simplesmente entrar no aplicativo só para passar o tempo. As redes sociais, o seu celular, o seu smartphone que está aí na sua mão agora, que você está me assistindo, ele não deve ser visto como algo que domine você, que domine a sua mente. Na verdade, ele foi feito para ser uma ferramenta de melhoria da sua qualidade de vida. Então, se ele está te prejudicando de alguma forma, isso não é natural, isso não é saudável e é importante que você tenha uma atenção para não perpetuar hábitos ruins por causa disso. Depois de aplicar tudo isso na minha vida, o que mudou até então? Eu sinto que a minha mente deu uma desacelerada, eu não estou mais tão ansiosa quanto antes eu me sentia, eu parei de me comparar com outras pessoas, porque meio que eu criei uma trava, né, uma parede, assim, para eu não ficar mais olhando constantemente o meu feed, vendo o que as outras pessoas estão fazendo. Eu parei de me sentir burra, passei a fazer algumas atividades que pudessem substituir esse tempo de tela. Claro, quando eu não estou trabalhando, né, porque, como eu já falei, eu trabalho com rede social, então fica um pouco difícil me ausentar completamente do celular, mas quando eu não estou trabalhando e eu queria simplesmente ficar no meu celular para passar o tempo, eu estou substituindo
Isso por outras atividades que têm melhorado muito a minha qualidade de vida. Atividades manuais, atividades físicas mesmo. E depois eu posso gravar um vídeo mais específico sobre os hobbies, em como eles são fundamentais e muito importantes para melhorar a nossa qualidade de vida. E eles têm me ajudado muito nesse momento. Eu voltei a confiar no meu próprio raciocínio, na minha própria capacidade de fazer as coisas, nas minhas habilidades. Uma dessas habilidades que eu queria fazer há muito tempo, que eu sempre procrastinava, e me comparava, porque eu achava que eu nunca ia estar no nível da galera que produz para a internet, é gravar vídeos aqui para o YouTube. Por muito tempo eu queria fazer isso, produzir vídeos, falando algumas reflexões, alguns gostos pessoais, alguns interesses, mas eu me comparava demais. Eu me comparava muito e agora eu tenho confiado melhor naquilo que eu consigo fazer, naquilo que eu consigo produzir e que também é relevante para a minha própria vida. A verdade é que você não precisa estudar mais, você precisa consumir menos, você precisa se comparar menos com aquilo que você vê na tela do seu celular. A minha intenção com esse vídeo não é de forma alguma demonizar as redes sociais. Como eu já falei, elas são ferramentas importantes para o nosso viver no mundo atual. Elas nos ajudam a nos conectar com outras pessoas, a ter oportunidades interessantes para a nossa vida, para a nossa carreira. Elas são importantes também para a gente compartilhar alguma coisa que a gente gosta. Eu não acho que seja a solução a gente simplesmente romper com a tecnologia e morar no meio do mato. Quem puder fazer isso, bacana, mas não é o que eu penso para mim. O problema, na verdade, não é a ferramenta, não é a internet, é você ter a consciência do porquê você está usando aquilo. Então, se você vai entrar no Instagram, o que você vai buscar especificamente no Instagram? Se você vai entrar no Facebook, o que é que você quer ver ali no Facebook? Tenha consciência disso e saia assim que você cumprir com esse objetivo. As redes sociais não precisam moldar a sua autoestima. A sua autoestima, a sua identidade é muito mais complexa do que aquilo que você vê diante da tela. Então, não vale a pena você ficar observando muito. Isso acaba gerando desejos que você nem tinha, que nem são necessários para a sua vida e comprometendo a sua percepção de valor das coisas. Use as redes, mas não dê a elas o controle da sua mente, o controle da sua vida. Não deixe que elas te afetem a esse ponto. Essas foram as minhas dicas, pessoal. Isso são coisas que eu tenho feito no meu dia a dia para que eu não me torne uma pessoa viciada em ficar diante da tela o tempo todo. Eu espero que ajude vocês de alguma forma. E comentem aqui se vocês têm alguma outra dica do que tem feito para superar esse vício em redes sociais, que infelizmente é um problema aí da nossa geração. Muito obrigada por assistir até aqui, dá um like nesse vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu vou ficar muito contente de ver você como um novo inscrito, já fico muito feliz por cada inscrito, por cada like que eu recebo aqui. Muito obrigada e até a próxima!